Oi, meu nome é Jéssica. Não tenho nada de especial. Só uma história que quero que seja ouvida. Eu acho que durante toda a minha trajetória de vida, eu sentia que a minha história era roubada de mim. A impressão que eu tinha é que eu não podia falar sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre as minhas dores, as minhas feridas. A sensação que eu tinha é que a minha história era a história de outra pessoa, era o segredo de outras pessoas. E para preservar a minha família, os meus amigos, a minha própria imagem, eu escondi a minha história. A minha história era um sinônimo de humilhação, de vergonha para mim. Mas eu decidi quebrar com o meu silêncio. Eu acredito que as minhas dores, as minhas cicatrizes, as minhas feridas, elas podem gerar perseverança em outros. E por essa razão que eu decidi falar sobre a minha história. Então eu venho de uma família disfuncional. Meu pai ele era alcoólatra. E essa era uma das razões pela qual ele não conseguia se manter em nenhum emprego. A minha mãe ela sempre manteve a nossa casa como doméstica, como babá. E eu e os meus irmãos, nós dividimos o nosso tempo entre a escola e as atividades do dia a dia. Nossa casa só tinha 2 cômodos, né? Uma sala e uma cozinha. E à noite, esses 2 cômodos se tornavam nossa cama, né? Nosso quarto. E foi nessa realidade que eu cresci, com poucos recursos financeiros, que a minha mãe ganhava só era suficiente para nos alimentar. E eu acho que só essa realidade já deveria ser dura o suficiente para uma criança, né? Mas eu acho que essa não foi, nem de longe, a parte mais difícil para mim, na minha infância, na minha adolescência. Eu sobrevivi a muitos anos de abuso sexual, na minha infância, durante a minha adolescência também. E essa sim foi a parte mais dolorosa para mim. I don't think I'm ready. I don't think I am. Falar sobre isso, falar sobre os abusos que eu sofri durante a minha infância e adolescência, sempre foi um desafio. Soava muito sujo falar em voz alta que eu sofri abuso sexual, era sinônimo de vergonha. E ainda é difícil, ainda é um desafio. E não fica fácil. Não fica fácil. Durante a minha infância e adolescência, eu fui abusada por 3 homens diferentes. Eu não lembro ao certo quando os abusos começaram, porque eu era muito nova. Mas a primeira lembrança viva que eu tenho foi por volta dos meus 6 anos de idade. O primeiro abusador, ele era um amigo da família, convivia com a gente todos os dias, uma pessoa muito próxima mesmo da nossa família. E ele me abusou na minha própria casa. Eu acredito que foi o mais difícil de lidar, foi com o fato de que ele era próximo, que ele era como se fosse parte da nossa família e que eu o via como uma pessoa que ia me manter segura e que cuidaria de mim. E esse homem, que deveria me passar segurança e cuidados, ele me violou. E foi aí que começou os abusos, né? O segundo abusador, ele chegou por volta dos meus 7 anos de idade. Ele também era uma pessoa muito querida, da nossa família, muito próximo, me viu crescer praticamente. Mas isso não impediu de me violentar. Com 7 anos de idade, eu já estava sendo abusada muitas vezes e por muito tempo. E quando eu olhava para os adultos e as crianças ao meu redor, eu achava que todo mundo passava pela mesma situação, que os adultos eram abusadores e que as crianças eram abusadas e que ninguém falava sobre isso, porque assim como eu, elas tinham medo. E quando eu olho para isso, para como eu me sentia naquela idade, eu vejo o quão distorcida estava a minha mente, né, a minha cabeça, em pensar que todo mundo estava passando pela mesma situação que eu.
Durante o dia, eu queria só um lugar seguro para estar, né? Um lugar que me proporcionasse alívio, cuidado. E a escola, a igreja e a FAD, uma organização missionária, se tornaram esses lugares de segurança, porque eu sabia que os abusadores eles não estariam nesses ambientes. Eu não sabia que a FAD teria um papel tão importante na minha trajetória de vida. A FAD é uma organização missionária que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social. E eles me acolheram aos 8 anos de idade. Não muito tempo depois de eu começar a frequentar a FAD, um grupo de missionários americanos veio visitar o projeto, né, onde eu morava. E foi daí que eu conheci Mary Wagner, uma das missionárias. Esse grupo de americanos nos levou para um passeio no fliperama, no shopping. E as crianças foram divididas em equipes com os missionários. E eu fiquei na equipe de Mary Wagner. Thank you. Thank you for coming to Brazil, Mary. Então eu fiquei na equipe da missionária Mary Wagner e eu estava apavorada. Eles falavam uma língua que eu não conhecia, eram pessoas que eu não conhecia. E já com essa idade eu sempre ficava alerta porque eu não sabia quem seria o próximo abusador. Apesar de estar com muito medo e receio, Mary era muito sensível, muito amável e ela me passava muita segurança. E eu lembro que eu sentia uma sensação muito estranha de querer chorar. Eu só queria chorar perto dela. E eu não sabia de onde essa sensação vinha. E poucos dias antes de Mary voltar para os Estados Unidos, ela me falou sobre Cristo através de uma tradutora. E não que eu nunca tivesse falado sobre Cristo antes, sobre Jesus, eu já frequentava a igreja, eu já frequentava a FAD, eu já tinha ouvido falar sobre as histórias bíblicas. Mas naquele dia foi diferente. A forma com que ela me falou sobre Cristo, eu pude de fato apreciar o sacrifício de Cristo, o sacrifício da graça de Deus. Eu pude experimentar como nunca antes o amor de Deus naquele dia. E em meio a todos os abusos que eu vinha sofrendo, eu me senti amada e amparada por Deus. A minha situação não mudou depois que eu fiz a minha confissão de fé, depois que eu experimentei do amor de Deus. A minha situação continuou sendo a mesma. Mas eu tinha mudado, algo em mim tinha sido mudado. E eu encontrei em Deus um lugar seguro. E eu pude quebrar o meu silêncio sobre abuso sexual pela primeira vez em oração. Eu pude contar para o Senhor como eu me sentia, eu pude contar para Deus o que estava acontecendo comigo. E Ele foi o meu lugar seguro por muitos anos. Só Ele foi o meu lugar seguro, eu não contava para mais ninguém. Mas eu encontrei nele esse espaço de ser amparada. Por volta dos meus 10 anos, a minha família decidiu ir morar em Patos. E, consequentemente, eu perdi todo o contato com a FAD e também com Mary. Foi um tempo muito difícil para mim. Infelizmente, ao chegar em Patos, lá eu encontraria o terceiro abusador. Ele também tinha acesso à minha casa, muito perto da minha família. Era muito próximo mesmo, um amigo muito próximo da minha família. E eu era muito quieta, muito tímida. E era uma presa perfeita para um pedófilo. Eu continuei crescendo em relacionamento com Deus, apesar de não estar próxima da FAD, nem ter contato com Mary. Continuei minha vida de oração, continuei contando para Deus todas as minhas dores, as minhas inseguranças, as minhas dificuldades. Então eu não esperei muito tempo. Depois de ser abusada durante a noite, logo cedinho pela manhã, eu me organizei para ir para a escola. E ao chegar na escola, eu procurei uma professora muito próxima. E eu pedi para que ela me levasse no hospital. Porque eu queria fazer uma denúncia e eu sabia que eu precisava passar pelo hospital primeiro. E em seguida eu pedi que ela me levasse em uma delegacia. E foi muito difícil para mim fazer isso,
o restinho de força que eu tinha guardado e de coragem que eu tinha usei naquele dia para pedir socorro. E infelizmente ela disse que não podia se envolver, que não era papel da escola e nem papel dela como professora se envolver nessa situação. E eu lembro que eu implorava muito para que ela me ajudasse. Chorava muito, descontroladamente. E eu pedia socorro. E infelizmente eu não recebi o socorro que eu precisava naquele dia. Eu voltei para casa e eu continuei sendo abusada. E se antes eu achava que ninguém podia me ajudar, agora eu tinha certeza que ninguém podia me ajudar. Tinha dias que eu achava que eu não ia mais aguentar. Fisicamente eu sentia muitas dores no meu corpo. Emocionalmente eu estava destruída, despedaçada. Eu sentia muita vergonha, me sentia culpada. Eu me sentia humilhada pela situação. Era como se eu não tivesse valor nenhum. Eu pensava, qual seria a probabilidade de uma pessoa ser abusada por 3 homens diferentes? Qual seria a probabilidade disso? E isso me trazia muita culpa. Eu me analisava, olhava minhas ações e eu imaginava que se eu soubesse o que eu estava fazendo para que eles me abusassem dessa forma, eu poderia parar os abusos. Então eu passei muitos anos, sofria muito tentando responder essa pergunta. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado para que eu seja abusada? Em 2010, Cristina Maia, uma das líderes da FAD, ela conseguiu contato da minha mãe com um parente meu e ela me trouxe de Patos para cá para ver Mary. Ela estava visitando mais uma vez o Brasil e queria muito me ver, já que eu tinha perdido totalmente o contato com eles. E esse foi o escape que eu precisava, para não voltar mais para Patos. Então, eu vim de Patos para cá, fui acolhida por Cristina, fiquei na casa dela por um tempo. Os meus irmãos mais velhos, eles já estavam morando aqui, então eu saí da casa de Cris e fui ficar com meus irmãos. Depois de alguns meses, a minha mãe e meus outros irmãos, eles retornaram para aqui também. Apesar de não poder frequentar a FAD, porque eu precisava cuidar da minha irmã mais nova e também dos afazeres da casa, mesmo assim a FAD decidiu investir em mim. E por volta dos meus 14 anos eu comecei a estudar inglês. Aos meus 16 anos, Mary ela me convidou para ir para os Estados Unidos e passar um tempo com ela. E foi aí que o meu processo de cura se iniciou. A esse ponto, Mary já sabia que eu estava sendo abusada sexualmente, mas eu nunca tinha falado diretamente com ela sobre o assunto. Eu não estava pronta para falar. E ela me recebeu na casa dela como filha, cuidou de mim durante esse período, ministrou Deus, ministrou amor e cuidado sobre mim durante esses 6 meses que eu passei com ela e com o esposo. Eu não consegui falar sobre os abusos, mas eu consegui chorar durante esses 6 meses. Eu chorava muito. Todo o choro que eu reprimi no fliperama há 8 anos atrás, eu finalmente consegui colocar para fora. E foi através do choro que eu consegui expressar a minha dor durante esses 6 meses. Ela me contava que Deus despertava ela durante a noite para orar por mim e que durante todos os anos, desde os meus 8 anos de idade, ela levantou pessoas da igreja, amigos, familiares, para orar por mim. E durante toda a minha infância e adolescência, ela, a igreja e esses amigos oravam por mim sem nem mesmo saber o que eu estava enfrentando, o que eu estava passando. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses intercessores, apesar de não poder contar para eles ainda, não ter coragem de contar para eles o que eu sofria. Eu fui muito acolhida, muito amparada por todos. E ela sempre me falou que não era a minha culpa. E isso foi crucial
Isso foi crucial para que eu fosse regenerada. Depois de alguns meses de retornar ao Brasil, eu mantive contato com Mary todos os dias, nós orávamos juntas e eu pude pela primeira vez contar sobre os abusos para ela. Não pessoalmente, mas por telefone. E eu encontrei conforto em falar. Até então era um desafio e eu achava que eu não era capaz de expressar e de falar o que tinha me acontecido. Mas quando eu falei, eu encontrei conforto. Aos 16 anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a servir na FAD como professora e coordenadora. E eu lembro que ao voltar para casa, depois de um dia de trabalho, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus para as crianças, eu chegar em casa e só chorar. E eu chorava muito porque eu não queria ter essa história para contar. Eu não queria que essa tivesse sido a minha história. Isso trazia muita humilhação para mim. O meu passado me humilhava. O abuso sexual distorceu a minha identidade, mas Deus a restaurou. A minha história me dizia que eu não tinha valor, e a história de Deus dizia que eu era preciosa. A minha história dizia que eu não significava nada, e a história de Deus dizia que eu era filha amada dele. Essas verdades ditas por Deus sobre mim me devolveram tudo que os abusos me roubaram. Eu encontrei nele vida. Deus guardou meu coração durante todo esse processo, me fazendo entender que Ele é o Senhor da história, o Senhor da minha história. Sou amada por Ele, Ele é completamente amoroso. O meu testemunho não é sobre a minha história, mas como eu me encaixo na história de Deus. Para aqueles que foram ou ainda são vítimas de abuso sexual, eu quero que você saiba que não é sua culpa. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Você não está sozinho. Eu acredito em você. Procure alguém em sua igreja ou comunidade que possa te ouvir e te ajudar. Existem pessoas e profissionais que poderão te ajudar a enfrentar todos os desafios que vão surgir. Você precisa ser corajoso e procurar ajuda. Sei que é difícil e até parece impossível, mas você vai precisar de ajuda. Assim como eu, talvez você chore por meses antes de conseguir falar alguma coisa. Mas encontre alguém que você possa chorar como forma de expressão da sua vida. Oi, meu nome é Jéssica. Não tenho nada de especial, só uma história que quero que seja ouvida.